Muito bom dia a vocês que estão aqui nos acompanhando pela internet. A Escola Bíblica Dominical da Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Como visto na lição passada, nós estamos estudando uma revista que trata do tema Esdras e Neemias, uma perspectiva de liderança. É uma lição preciosa que mostra como nós, vocês e todo aquele que exerce um papel de liderança, seja ele de alto posto ou mesmo aqueles que servem ao Senhor, coordenando o trabalho da igreja, como devem proceder. Então, hoje nós estamos na lição 7, falando da chegada de Esdras em Jerusalém, a sua saída de Babilônia, a sua saída por ordem e por permissão do rei Artaxerxes. O título, mais uma vez, é Esdras, o líder que Deus usa. O texto básico que nós vamos ler dentro de alguns minutos está em Esdras capítulo 7, versículos de 1 a 10. E o texto básico completo vai até o capítulo 8, terminando no versículo 36. Há um devocional proposto pela lição que está em Salmo 119, nos versículos 89 a 105, que não teremos tempo de usá-lo hoje. Esta lição, ela divide-se em 4 parágrafos ou assuntos. O primeiro é Esdras, um líder preparado. O segundo, a comissão de Esdras por Artaxerxes. O terceiro, a companhia de Esdras. E, por último, o quarto, a viagem do povo. Vamos tratar hoje dos 3 primeiros assuntos, para não atropelar o desenvolvimento da lição. E vamos ajuntar o quarto item, o povo que acompanhou Esdras. Nós vamos ajuntá-lo com a próxima lição que fala sobre o encontro de 2 povos, ambos povos do Senhor, mas um chegando com entusiasmo para exercer a sua fé e outro que já estava desanimando dos seus caminhos. Então, nós vamos fazer a leitura do texto básico e eu peço que mantenha a sua Bíblia aberta nesses 2 capítulos já mencionados, para que vocês possam analisar junto comigo e também prestar atenção naqueles fatos que aparentemente estão escondidos. Então nós temos aqui Esdras relatado no capítulo 7, a partir do versículo 1, dizendo assim: Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadoque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzê, filho de Buqui, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei,
pois, no primeiro dia do primeiro mês, partiu da Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Versículo 10, que é o nosso texto básico, ou melhor, o texto devocional de hoje. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Veja bem, vamos analisar em primeiro plano o contexto em que estas coisas estavam acontecendo. Esdras 7:1. Passadas estas coisas. Versículo 6. Este Esdras subiu de Babilônia. Que coisas, que fatos haviam se passado? Vamos relembrar alguns itens, alguns pontos que nós já estudamos na nossa escola bíblica dominical. Em 516 anos antes de Cristo, no reinado de Dario I, o templo fora reedificado e restaurado para o culto ao Deus de Israel. Nós vimos isso no capítulo 6, no seu último versículo. Só ressaltando que esse Artaxerxes, aqui mencionado, governou entre 464 a 424 a.C. Relembrando que essa cronologia é retroativa. Quanto maior, mais tempo fora do nosso calendário. Este Esdras chegou em Jerusalém no 7º ano deste rei. Então, fazendo algumas continhas, nós temos um período de 60 anos, de acordo com o modo de cronologia dos judeus. 60 anos entre aquela reconstrução do templo e a chegada de Esdras a Jerusalém. O rei Artaxerxes, que embargou a obra do templo, foi outro personagem que teve um governo de curtíssima duração. Está lá descrito no capítulo 4 de Esdras. O que aconteceu nesses 60 anos, nesse intervalo? Vamos lembrar que aquela liderança que veio de Babilônia, Zorobabel, Josué, Sesbazar, mas aqueles 12 líderes importantes, quando eles saíram de Babilônia, o mais novo deles, dos líderes, quero dizer, tinha 30 anos, porque em Israel não se assumia o sacerdócio antes dos 30 anos. Se passaram 60 anos, o mais novo deles deveria, se vivo fosse, ter 90 anos. Então aquela liderança já havia passado, estava envelhecida, ou muitos já haviam morrido. Portanto, Esdras e depois Neemias se depararam com a segunda ou mesmo a terceira geração daqueles exilados. Os filhos e netos daquela geração de Zorobabel, Josué e outros tinham perdido um pouco do contato com Deus, com a lei, e o templo se transformou num mero ritualismo religioso. Novamente, aquele povo precisava de um socorro divino e Deus enviou o socorro. Primeiro item da lição, agora estamos dentro do posto da lição, fala sobre um líder preparado. Esdras, um líder preparado. E no capítulo 7, nós fizemos uma leitura aparentemente enfadonha, citando nomes após nomes, tratando da linhagem de Esdras, tratando da sua genealogia, citando desde Esdras até chegar em Arão, irmão de Moisés, da tribo de Levi, pois estes eram a tribo encarregada, ou eram os descendentes da tribo encarregada do sacerdócio. Mas vamos, a partir dessa leitura um pouquinho difícil, e é por isso que muitos desistem de ler a Bíblia, quando
quando se deparam com tantas cronologias, lá em Gênesis, no livro de Crônicas, principalmente aqui, mas vamos extrair algumas lições para a igreja atual. Por que as Escrituras citam tantas genealogias? Você já se fez a pergunta? Vamos começar pelos levitas. Para ser reconhecido sacerdote, para ter a sua função sacramentada no templo do Senhor, mesmo que fosse um ajudante, era preciso ter seu nome registrado nos livros da genealogia dos judeus. Deus levantou homens que trabalharam neste afé cuidadosamente. Eles cuidaram então da sua, vamos chamar assim, secretaria santa. Nós podemos ver isso em Esdras capítulo 2, quando muitos se apresentaram para o serviço no templo. Eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero exercer uma função no templo do Senhor. E então, quando se apresentaram para o trabalho, os sacerdotes procuraram o seu registro nos livros genealógicos. Eu estou citando o versículo 62 de Esdras 2. Porém, não acharam. Consequência, pelo que foram tidos por imundos para os sacerdotes, ou para serem sacerdotes. Muitos servidores do templo eram prosélitos, muitos enviados por Davi. Eles não eram judeus de nascimento, mas tinham aceito a lei de Deus e feito os rituais e registraram o seu nome para serem servidores do templo. Não tinham direito aos rituais da lei, mas podiam ser zeladores, podiam ser guardas, outras funções que nós conhecemos tão bem na nossa igreja e em todos os lugares. Pense bem, as nossas igrejas, das várias denominações que você possa conhecer, também têm um registro chamado rol de membros. Isto é, a lista de todos aqueles que fizeram pública confissão de fé em Cristo, foram batizados e professaram compromisso também com a sua denominação, ou seja, com a Igreja de Cristo. Você sabe que Deus também tem um rol de membros? Vamos ver. Mais tarde você pode abrir a sua Bíblia e pesquisar um pouquinho mais. Mas Hebreus, no capítulo 12, versículos 23, nos dá uma informação a respeito. Porque o livro diz que pertencemos à igreja de Deus, à igreja dos primogênitos, inscritos nos céus. E pertencemos a Deus e a Cristo, o mediador do novo pacto. Preste bem atenção nas palavras. Inscritos nos céus. Você sabe o que é fazer uma inscrição, não sabe? Registrar o seu nome num livro para ter direito ao acesso a algum lugar ou algum privilégio. Mais ainda, Apocalipse, no capítulo 21, versículo 27, acrescenta que somente entrarão na Nova Jerusalém os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Você que aceitou Cristo como Salvador e professa a fé, você saiba que você tem o seu nome escrito num livro, que a Bíblia diz que é livro da vida do Cordeiro. Voltando ao nosso ambiente de Esdras. Quando aquele templo, nos dias de Salomão até Jeremias, tinha um lugar santíssimo, com a Arca da Aliança, somente o sumo sacerdote podia acessar esse lugar. Essa Arca da Aliança, como nós vimos na aula passada, perdeu-se, para que aquele lugar fosse ocupado por quem de direito? O nosso Senhor Jesus Cristo. Agora todos aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro têm livre acesso ao trono de Deus, pois foram comprados com o sacrifício de Jesus.
Item 2. Esdras e seu treinamento. Você deve conhecer um ditado, eu chamaria de ditado gospel. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Cuidado com essas interpretações. Essa frase foi dita por Albert Einstein, conhecido cientista judeu, mas ela foi retirada do seu contexto original para ser adaptada a principalmente missões. Isso parece dar a impressão que Deus chama os despreparados para o seu serviço e vai dando as ferramentas e os dons e as habilidades à medida que o seu trabalho vai se desenvolvendo. Eu posso dizer que às vezes isso acontece, mas esta é a exceção, mas não a regra. Porque quando nós observamos os servos de Deus no passado e nos nossos dias, tanto no Antigo como no Novo Testamento e na igreja odierna, nós vemos que Deus chama aqueles que se dispõem a se preparar para o trabalho. Alguns até citam Amós, que estava recusando o trabalho de Deus por ser, eu sou o boiadeiro ou boieiro e eu sou um simples colhedor de sicômoros. Mas isto é uma leitura superficial do livro de Amós no capítulo 7. Sabe por quê? Ele não estava recusando o trabalho, o chamado de Deus, mas ele estava argumentando com o sacerdote Amazias, do templo que ficava lá em Betel, na parte norte de Israel, que servia Jeroboão II. Está lá a partir do versículo 14 de Amós 7. Aliás, o profeta, na verdade, ele estava confirmando a Amazias que Deus o havia chamado para o ministério de profeta. E Deus havia trocado o seu ofício de cuidador de bois para cuidador do rebanho de Israel. Alguns autores, até analisando o livro de Amós, dizem que ele era muito letrado, porque a sua linguagem é muito erudita, coisa que não era comum num cuidador de bois. Aí citam os discípulos de Jesus que eram simples pescadores. Sim, simples pescadores, mas receberam um treinamento intensivo do próprio Senhor Jesus Cristo, 3 anos antes de serem enviados aos confins do mundo. E podemos citar também os treinamentos que José do Egito passou lá durante seu cativeiro, Moisés, um estágio de 40 anos no Palácio Real, e o grande líder do povo hebreu, Davi, antes de assumir o reinado de Israel, ele enfrentou batalhas, intrigas, traição, ele aprendeu muito, além de ser aquele humilde pastor de ovelhas, chamados por Deus e apontado durante o exercício do sacerdote Samuel. E Esdras? A Bíblia fala que Esdras era hábil na lei de Moisés. E é chamado por 10 vezes, tanto no livro de Esdras quanto de Neemias, de escriba. Quem eram os escribas? Há algum tempo atrás, nós estudamos alguma coisa sobre os escribas. Eram pessoas capacitadas para ler, escrever e interpretar documentos e trabalhavam principalmente como funcionários dos governos, dos faraós, dos reis, dos imperadores. Eles tinham uma posição de honra, um status. Eles faziam com que a palavra do rei se transformasse de vocal em escrita. E tinham que ser bem instruídos. O que nós podemos observar em Esdras, principalmente no versículo 10, que é o versículo-chave, que Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, a ensinar os seus decretos e mandamentos
dos israelitas. Esdras é considerado por muitos estudiosos como o pai do judaísmo moderno, porque é atribuído a ele a organização do cânon judaico e as muitas cópias que ele providenciou, além do trabalho de restaurar a lei de Moisés entre o povo judeu. Um outro líder preparado e treinado antes de iniciar o seu trabalho e que teve profunda influência na organização da doutrina cristã, Paulo. Em Atos capítulo 22 e 23, fazendo um pequeno resumo, é uma pequena biografia de Paulo. Nascido em Tarso, cidadão romano por ter nascido numa região autônoma, mas filho de hebreus, da tribo de Benjamim. Foi criado em Jerusalém desde a sua mocidade. E teve como tutor ninguém menos Gamaliel, que na sua época, e pelos registros que nos oferecem os escritores judeus, era um notável membro do Sinédrio, líder de uma escola de rabinos. Paulo fora muito treinado. Disse que Gamaliel era um grande admirador da língua grega. E isso passou a Paulo as habilidades para escrever os seus livros, as suas epístolas e os seus ensinamentos. Agora vamos ver o item 3 da lição, os alvos, seus alvos. Sintetizando, nós temos buscar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, cumprir os mandamentos de Deus e ensinar ao povo aquilo que Deus havia colocado no seu coração. Recorrendo ainda a Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 7, ele nos dá um conselho. Aquele que ensina, que haja dedicação. No Novo Testamento, nós temos um outro apóstolo ou discípulo que não conheceu Cristo pessoalmente, mas foi grandemente influenciado por Paulo. Lucas. Falando sobre a sua motivação em escrever o seu evangelho, na introdução do livro de Lucas, ele diz assim: muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Também a mim, depois de haver investigado tudo cuidadosamente desde o começo. Vejam bem, Lucas nos dá uma importante, vamos dizer, orientação, inclusive para os dias de hoje. Porque aplicados na Igreja de Cristo, nós devemos empreender, coordenar, transmitir a palavra, testemunhar e ministrar. A lição que tudo nos deixa para hoje, no Evangelho de Cristo, é a certeza que este Evangelho que hoje nós ministramos e divulgamos não foi baseado em tradição popular, não foi baseado em lendas, como alguns detratores querem nos fazer entender, mas ele envolveu relatos de testemunhas oculares dos fatos e se tornaram ministros da palavra. Cabe a nós, Igreja de Cristo, continuar com esta missão. Vamos para o parágrafo 2 da lição, que nos fala sobre a lição de Artaxerxes nos dá. Esdras capítulo 7, versículos 11 a 28, se você puder acompanhar em sua Bíblia, seria muito bom. Eu não vou ler para nós remirmos o tempo, mas uma cópia desta carta diz assim: Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Analisando os versículos seguintes até o 25, nós notamos, como já aventei anteriormente, que Esdras era funcionário no governo persa, assim como Neemias foi. Porque era comum que os reis persas e outros nomeassem conselheiros
dentre os povos dominados para se manter informado e manter um controle sobre eles. O versículo 6 nos informa que foi a pedido do próprio Esdras ao rei que resultou na autorização daquela grande comitiva. Veja bem, se não houvesse uma proximidade de submissão direta ao rei, Esdras não teria esse privilégio. Outros homens da fé também foram colocados em cargos importantes para cumprirem a vontade e o desígnio de Deus. No Egito, Moisés; na Babilônia, Daniel e seus companheiros; no Império Persa, além de esses que mencionamos, Esther e Mardoqueu. Mas uma coisa interessante nesta carta de Artaxerxes, ele acrescenta que, em versículos 25 e 26, Esdras deveria nomear magistrados e juízes a todos os que sabem a lei do teu Deus. Vejam a importância e a autoridade conferida a Esdras. Mas é interessante que Artaxerxes, ele acrescenta: e a quem não sabe, que lhe as façam saber. Ou seja, se não sabe a lei de Deus, vai aprender sim, porque esta era a missão daquele servo de Deus. Não haveria desculpa para quem desobedecesse. E hoje? Será que há homens fiéis a Deus e preparados para assumir cargos de importância? Ou será que nós temos que aceitar o ditado popular que diz que a política corrompe? Não corrompeu aqueles homens, ainda que o preço fosse uma fornalha ardente, ou a prisão, fundo da cisterna, escárnio e açoites. Temos um exemplo moderno, falecido recentemente, de Billy Graham. O reverendo Billy Graham foi conselheiro de vários presidentes americanos. Se os presidentes obedeceram ou seguiram as suas orientações, não sei, mas ele foi testemunha do Deus vivo, não somente para os presidentes, mas para milhares que a sua mensagem alcançou no mundo todo. Um outro detalhe. Esdras recebeu de Artaxerxes o necessário para a sua grande missão, uma grande riqueza. Toneladas de ouro, toneladas de prata, vasos, trigo, azeite, sal, tudo aquilo que era necessário, não somente para o percurso, mas para ornar, para, vamos dizer, abastecer o templo de Deus. Eu penso o seguinte: essa riqueza não foi para prepará-lo para a missão, mas porque Esdras já estava preparado para a missão, ou não lhe teria sido conferido essa honra. Hoje, quem pode dizer, como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor? Moisés até chegou a pedir a Deus: manda outro, eu não posso, eu não sei. Mas ele já estava preparado, embora estivesse amedrontado. Nós podemos olhar isso lá no capítulo 4 de Êxodo. Vamos partir então para o item 3. A companhia de Esdras. Quem foi com ele? Agora nós vamos abordar o último versículo de Esdras 7, não é? O versículo 28. Vamos ver. Esdras não se vangloriou, ele não atribuiu a si o êxito daquela missão, mas ele atribuiu a quem fora dado todo o poder e glória. Veja só o que diz o versículo 28, aliás, 27 e 28. Bendito seja o Senhor Deus dos nossos pais, que desse modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei e os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Quem seriam esses líderes de Israel que foram
não foram convocados. E isso é interessante. Eles foram voluntários, porque na carta de Artaxerxes, lá no capítulo 7, versículo 13, diz assim: todo aquele do povo de Israel, dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Esdras não podia constranger ninguém a acompanhá-lo, não podia obrigá-lo, mas deveria convidar. Mas nas próximas lições nós vamos ver alguma coisa sobre planejamento e organização de Esdras. Mas vamos ver aqui só um detalhezinho de como Esdras era cuidadoso. Passando em revista aos seus companheiros, quantos tinham ali? Aproximadamente 7.000 pessoas. Esdras capítulo 8, versículo 15, tem uma lista de quase 1.500 homens acompanhando os seus amigos. Mas a revista nos informa, e está correta, que a multidão chegava a 7.000 pessoas, porque aqueles 1.500 eram chefes de família. Os acompanhavam as esposas, os filhos e talvez até mesmo os servos que eles haviam adquirido naquela região. Agora, medite. O teor do documento de Artaxerxes era explícito, era claro. A motivação de Esdras era o serviço no templo. Então, aquele que quer servir ao Deus de Israel contigo, que vá. Mas, passando em revista, ele não achou nenhum levita naquela grande multidão. Nenhum habilitado e autorizado a trabalhar no templo. Lembra que no início eu falei que os levitas, os sacerdotes, tinham que estar registrados para poderem exercer o seu ofício, o seu ministério? Se iam trabalhar no templo, se o objetivo era o templo, os levitas eram parte importante do plano para instruir o povo. Qual a razão será que os levitas não atenderam este chamado? Vamos meditar. Eles eram preparados intelectualmente, poderiam ser candidatos a escribas, eles sabiam ler, escrever, habilidade que a maior parte do povo não tinha. Eles poderiam não somente trabalhar no templo, mas como homens letrados, eles poderiam exercer outras funções na sociedade, e certamente estavam exercendo. Certamente, eles viviam uma condição mais favorável dentro do cativeiro. Agora, pense bem. Se fossem para ajudar, eles teriam que abrir mão, como se diz hoje, da sua zona de conforto, e teriam que depender dos dízimos e ofertas do povo. Veja bem, não é isso que acontece com os ministros de Deus? Que às vezes, chamados por Deus, eles têm que depender não somente de Deus, mas do compromisso da igreja de Deus. É disso que eles tinham medo. Agora não era mais voluntário. Esdras precisou fazer uma convocação. Veja bem que nos versículos 15 a 17 de Esdras 8, Esdras ficou preocupado, trouxe líderes, seus amigos mais capacitados na arte do convencimento, e lhes ordenou que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. Aquela grande comitiva, aquela grande caravana não poderia se movimentar, não poderia se encaminhar para Judá se não houvesse ministros para a casa do nosso Deus. E tiveram sucesso e trouxeram 38 levitas e sacerdotes, mais 200 servidores do templo, todos eles devidamente registrados na genealogia da tribo de Levi. Deus cuidou, porque mesmo no cativeiro, seus nomes não foram apagados da genealogia. Deus conservou o rol de membros do templo intacto.
Vamos concluir para hoje. Como já disse, o item 4 vai ser anexado à próxima lição, porque eu achei pertinente o povo de Deus chegando da Babilônia e o povo de Deus estando com problemas lá naquele lugar. Hoje, para a Igreja de Jesus, há uma comissão decretada por Jesus, o Rei dos Reis. Artaxerxes se diz Rei dos Reis, mas é Jesus que merece esse título. E foi ele que assumiu esse título porque Deus o nomeou Rei dos Reis. Deus chama todos nós, inscritos no livro da vida do Cordeiro, para sermos testemunhas da sua palavra, independente do seu estatuto, seu status dentro da Igreja de Cristo. Um simples membro ou um pastor regente da igreja, mas somos testemunhas da sua palavra. E alguns de nós, alguns desses escritos no livro da vida, ele chama para serem ministros da palavra. As testemunhas estão espalhadas entre todos os povos, línguas e nações. Estão entre aqueles que falam até mesmo português, como nós, vários países, nos seus vários dialetos, nos seus vários sotaques. Estão espalhados nas escolas, nas indústrias, no comércio, nas ruas. E agora? Alguns ainda estão em Babilônia, onde é mais confortável, onde se pode esconder um pouco da comissão. Mas eu quero chamar a atenção. Os ministros de Deus precisam de ajuda. Talvez alguém vá chamá-los para participar daqueles inscritos na grande multidão que não se pode contar, mas que estão inscritos no livro da vida. Quem está preparado para exercer este cargo tão importante? Quem está preparado para atender o chamado de Cristo? O chamado ide às nações. E não somente às nações, porque se nós não vamos às nações chegam até nós. Observe o nosso cenário, Uberlândia. Nós temos aqui muitos que foram deslocados dos seus países e tentam traçar um novo rumo para as suas vidas. A maioria deles desconhece o Evangelho, mas aqueles que estão preparados, que são hábeis nas Escrituras, que conhecem as Escrituras, que sabem falar do motivo, da razão da sua fé, esses estão sendo convocados para essa comissão. Esdras foi, Esdras atendeu, 7.000 pessoas o acompanharam e vão encontrar agora um lugar não propício para viver, mas um lugar propício para ser restaurado a comunhão do Deus vivo. Por hoje é só, mas fica essa mensagem na sua cabeça, no seu coração, que Deus pode nos ajudar a entender melhor qual que é o seu plano, qual que é a sua vontade. Em nome de Jesus, eu me despeço desejando a vocês, não somente medite, mas olhem sobre a necessidade premente que o nosso povo, chamado Igreja de Cristo, tem da sua palavra. Amém. Pai bendito, abençoa, Senhor, esta nação. Pai bendito, nos ajude a encontrar o caminho correto, não para nos livrarmos da tribulação, mas para sermos fiéis nos dias difíceis. Ajuda-nos, consola aqueles que precisam e dá graça ao teu povo. Amém.